Estou aqui para gravar um vídeo sobre a história do meu canal. E eu quero que vocês deem uma olhada como o meu computador é o Windows 7 e ele é muito mais bonito agora do que era há muito tempo atrás. E eu vou mostrar agora a história do meu canal conforme foi desde o começo até o fim, no tempo que der aqui. Então eu vou contar nesses slides. A primeira coisa que eu tentei criar no meu canal quando eu fui começar a produzir o meu canal algum vídeo, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Eu reparei que eu gostava de redublar. Eu tinha a habilidade e a criatividade para redublar sem nem ao menos planejar o que eu iria fazer. Então de vez em quando a redublagem ficava muito ruim, como às vezes ficava muito boa. Era uma coisa questão de só sorte, pois eu não tentava de novo, eu deixava do jeito que ficasse. E a primeira que eu tentei foi do Bleach. Ela teve duas partes, sendo que a parte um foi bloqueada por direitos autorais, foi o primeiro vídeo bloqueado por direitos autorais no YouTube, e a segunda parte saiu ilesa. Hoje em dia esse vídeo não existe no meu canal, pois já excluí antes que recebesse um outro strike. Opa, aqui. Aquilo ali eu vou falar pra vocês depois. A próxima das redublagens que eu tentei fazer após isso e trabalhos tem a ver com essas imagens. Vamos na ordem, a imagem do Naruto. Eu fiz uma redublagem do Naruto, mas na verdade essa redublagem ocorreu após a redublagem do High School of the Dead. Mas a do High School of the Dead só consegui postar um tempo atrás, um tempo depois, quer dizer. Na época que eu postei do Naruto, ele era uma redublagem dos pequena também. Eu consegui fazer em uma parte só. Ele deve ter dado uns 10 minutos mais ou menos o vídeo, uma coisa assim, 10, 15. Era um vídeo de redublagem de um episódio de Naruto, da parte da luta do Pen. O vídeo foi muito aclamado e chegou a média de 3.000 visualizações. Ele era na minha época que eu recebia pouca visualização, ele era meu vídeo mais visto e recebia 100 visualizações por mês. Era um vídeo que eu me orgulhava. Eu só removi ele por dois motivos. Um é por strike, mas eu tava na dúvida se eu ia receber mesmo, porque tava muito tempo ali sem receber strike. E o outro é que eles foram bloqueando o vídeo aos poucos em vários países, até que de repente bloquearam pelo mundo todo, então aí não deu certo mais, eu excluí o vídeo. High School of the Dead foi outra redublagem que eu tinha feito. Ela era uma redublagem de exatamente 40 minutos, o arquivo puro que gravado da época era de 480 mega. Eu coloquei no canal, tem um vídeo com o link para baixar do High School of the Dead, pois foi minha melhor redublagem improvisada. Eu fiz ela dividida em duas partes. Eu fiz o primeiro episódio inteiro do High School of the Dead, parei um pouco, relaxei e voltei a fazer a segunda parte. Mas tudo foi pausado assim de uma maneira que os dois episódios foram juntados em um só de 40 minutos. Eu cortei as partes em três em arquivo RAR. É só extrair e baixar lá as três partes do Mediafire. Deve estar funcionando. Se não estiver funcionando, é só avisar nos comentários lá naquele vídeo que eu vou repostar o coisa, porque eu ainda tenho o arquivo do High School of the Dead, pois é a minha redublagem preferida. E eu me orgulho até hoje, já que eu não consigo mais ter aquela voz que eu tinha quando eu fiz a redublagem do High School. Já não sou mais bom em redublagem como eu era. Essa redublagem em específico teve muitas cenas e coisas boas dela. Além do próprio anime em si que eu escolhi, é um dos melhores animes que eu escolhi. É um anime de zumbi com peitos e umas coisas assim desse tipo, entendeu? É uma coisa bem divertida. Eu redublei específico os dois primeiros episódios por causa que não tinha muito de uma coisa que vai ter depois e que o YouTube não permite. Se é que vocês me entendem. Lá pelo episódio 5 vai começar a ficar pesada essa parte. E em relação ao Beatles, por que eu coloquei um negócio do Beatles? É porque teve um trabalho de artes que recebeu quase strike e eu escolhi pra fora. Só não recebeu strike porque era música, mas que tinha a música Beatles no meio, era um trabalho de artes. Além de ter tido um. Acho que a única redublagem que existe ainda no meu canal são duas. Uma é do Digimon, postada. Eu tô pensando em um dia desse remover, quem sabe? Não sei se eu já removi. E a redublagem do um jogo, que aí sim eu não removi e não vou remover porque é de jogo.
do Red Dead Redemption, mas nenhuma das duas é maravilhosa. A cena do Red Dead Redemption foi gravada pra minha turma, então não tem muita graça. Passar. A partir disso eu comecei a fazer músicas para o canal. E a primeira música que eu comecei a tocar no meu canal, que eu me lembro da minha cabeça, não me lembro se teve outra antes, mas acho que foi essa, pelo que eu tinha checado, foi o rap do Dragon Ball. O que me inspirou a fazer o rap do Dragon Ball? Foi um cara que criou um rap em português do Dragon Ball e eu achei legal. E também um rap em espanhol que eu já tinha visto que existia. Eu não me lembro do nome do cara que postou o rap em português, então eu não vou poder postar o link dele na descrição do cara falando das músicas, cantando rap lá, tudo. Mas o cara toca muito bem e o cara me inspirou. Foi, eu acho que um vídeo de 9 ou 8 minutos o meu de redublagem em espanhol do Dragon Ball contando a história do Dragon Ball. Eu me inspirei nesse cara, mas ele não é tão ruim assim quanto eu, óbvio. E em relação a esse rap, também teve uma versão em HD dele postada no meu segundo canal que eu fiz com o tempo. Mas é um falso HD. Eu remasterizei, mas não é um HD mesmo. É só pra parecer um pouquinho mais belo, mas não é HD. Também postei outras músicas depois e elas não têm uma história por trás. Foi só pra pegar a moda assim mesmo e já segui que teve a história por trás. Em relação ao segundo e o terceiro canal que eu fiz por causa dos strike mesmo. O segundo canal eu não posto mais nenhum vídeo por causa dos strike que ele recebeu também por eu tentar repostar as redublagens antigas. Como, por exemplo, eu fiz redublagem até mesmo de Yu-Gi-Oh! Que foi um dos motivos, foi meu segundo strike. Então eu não posto mais redublagem no segundo canal nem nada. Não tem nenhuma redublagem boa assim que se mantenha lá no segundo canal, só uma por imagens, por isso não se foi para fora que eu criei uma historinha com os personagens lá. Para procurar o segundo canal eu não vou colocar na descrição, é só vocês pesquisarem lá 3750 Gustavo e vocês vão achar os três canais praticamente. O terceiro eu ainda estou postando vídeos à tona. E aí eu comecei a postar gameplays no canal, do PC em específico, eu comecei no começo. E aí eu tinha problemas por causa do meu sistema Windows XP. Por ser o Windows XP, é um Windows ultrapassado e isso me atrapalhava às vezes. Sendo que ele tinha. O processador dele era bom, isso sim, o processador dele é potente. É, para a época que eu comecei a gravar os gameplays, o processador dele ainda era um processador muito bom. É um Pentium do Core 2.7. Roda jogo bem até hoje. Mas parece que os novos jogos Next Gen ele não vai rodar muito bem, os de nova geração. Mas dessa geração, os últimos, ele tá aguentando no mínimo. Mas em relação. Ele rodava. Tava nos requisitos da internet que ele rodava até Crysis no máximo de 2007, só pra vocês terem noção. Mas o problema é a placa de vídeo que eu tinha. Era uma placa de vídeo interna, porque meu offboard tinha estourado há muito tempo atrás. Mas era uma offboard que veio junto, então acho que nem diferença tinha, acho. E a memória RAM era 1 GB. Era muito pouco. O que eu pude gravar com isso? Eu gravei The Sims 2 Demo. Rodou a 30 FPS de boa. Eu gravei o Counter Strike. Usei uma gravação muito michuruca, muito ruim. Não pude usar o Fraps, evitei de usar outro gravador nesses dois. O único que usei o Fraps foi o The Sims e Yu-Gi-Oh! Que teve melhores FPS. E esses dois outros jogos, o The Day of the Zombie e o Counter Strike, eu usei outros métodos. O Day of Zombie ficou em tela cheia por causa da configuração que eu coloquei ali. E o Counter Strike não ficou por causa da configuração também. Mas os dois tiveram uma FPS baixo. Acredite, o Counter Strike teve mais FPS. Resumos, vídeos em HD e gameplays com a câmera. Em relação a resumos, assistam se vocês quiserem, cara. Por mim, eu não vou recomendar ninguém assistir meus resumos. Eu fazia por besteira mesmo. Eu achava que melhorava a minha vida.
Hoje em dia eu ouço a iDozer quando eu estudo uma coisa, então não preciso fazer resumo. Os outros que se danem, na minha opinião, hoje em dia. Porque quando eu fiz os resumos no primeiro trimestre, no segundo trimestre, segundo trimestre no meu colégio, ninguém assistia. Quando é que começou a chegar as visualizações dos meus vídeos? Só lá por outubro, pelo que eu chequei no Alanistic. Então não me adianta. Não invisto nisso. Mas nem recomendo, vocês podem até se arrepender de ver. Mas se vocês quiserem um resumo, quem sabe não se arrependam, podem ver os resumos de história. Bota o som no mudo e vê só os slides. Uh, e em relação a gameplays em HD, vídeos em HD. Os vídeos em HD foram por causa que meu irmão deu a câmera dele, o Nokia N8, para mim. O que aconteceu depois disso? O Nokia N8, um ano depois, foi roubado e eu peguei um outro celular que é o Nokia Lumia 520 no outro ano e esse celular não grava mais em HD verdadeiro. Dá pra ver que teve dois gameplays há pouco tempo no meu canal. Pouco tempo não, mas foi um dos últimos vídeos do meu canal. Acho que foi os últimos. Em que era pra ser em HD no celular, tava dizendo, mas o vídeo acho que saiu em 480p no YouTube. Um era do Saints Row e o outro era do COD, por esse celular. Agora você pega outro gameplay do COD que eu postei há mais tempo nessa época, com essa câmera do BO2. Tu já vê uma baita diferença, né, na qualidade. A imagem saía quase oficial com esse celular, era uma imagem maravilhosa. Mas também teve gameplays com imagem feia. O Resident Evil 2 foi gravado com um celular que estragou quando molhou dentro. Eu tava na calça, botaram pra lavar e estragou o celular. Eu nem me arrependo, aquele celular era horrível. Só se vocês terem noção, a qualidade da câmera do celular era 240p. Só que você não podia reclamar da câmera também, porque o jogo era 240p. Só que eu acho que hoje em dia eu não penso mais assim. Na época eu pensava isso. Mas hoje em dia eu tenho quase certeza que Resident Evil 2 é 360p. Então deixa pra lá. Seguimos. Alguns upgrades que eu tive no canal e alguns que eu perdi. De todos esses 4 upgrades que eu coloquei na tela, só um eu ganhei e depois eu perdi. Foi o de ter mais de 15 minutos de vídeo. Adorei, postei resumos, vídeos, um montão de coisa com mais de 15 minutos. O que aconteceu pouco tempo depois? Recebi meu strike do meu vídeo do Yu-Gi-Oh! Quando terminou o Yu-Gi-Oh! 5DS. E aí eles fazem assim, porque sempre que terminam o Yu-Gi-Oh! Os vídeos do Yu-Gi-Oh! Anterior são obrigatoriamente excluídos no YouTube. Então, quando acabou o Yu-Gi-Oh! 5DS, meu vídeo do redublagem do Yu-Gi-Oh! 5DS foi receber o strike. E aí me deu esse problema. Perdi isso no segundo strike. E em relação ao PS Vita, eu recebi neste ano, não naquela época. E ele serve como uma câmera boa para mim levar para um lado e para o outro. 640p, 60 fps. É uma câmera com boa nitidez em alguns fatos e ruim em outros. Mas em relação ao meu Nokia Lumia que diz ser 720p e não é, eu acho muito melhor. E a PlayStation Eye é tipo a câmera do PS Vita, só que você tem um pezinho assim, um negócio embaixo, e aí ela pode parar no lugar para você gravar. Então, quando eu quero gravar no meu quarto, eu posso gravar com a PlayStation Eye. Só que eu nunca mais gravo no quarto da minha mãe, porque teve uma época que a câmera da minha mãe virou útil, porque a câmera da minha mãe foi conhecida como uma câmera TechPix, quando eu postei meu vídeo Eu no Mundo da Lua, e ele ficou popular ano passado. E a câmera, aquela lá, foi conhecida como a câmera TechPix, porque ela é muito ruim. Ela é em média 15 fps, se não tiver uma luminosidade muito clara. E aí teve uma época que no meu quarto, quando eu fiz o vídeo dos efeitos especiais, aquela época todo o computador estava no meu quarto, depois mudou de volta pro quarto da minha mãe. Na época que estava no meu quarto era mais fechado, as paredes eram brancas e aí tinha uma luz branca em cima e isso fazia o quarto ser muito bem iluminado. E aí fazia vídeos em torno de 25, 27 FPS. Isso foi um exemplo de um dos meus melhores vídeos gravados, foi o do mundo efeitos especiais. Aquele lá nem parece. Quase que aquela câmera parece com essa. Só que não parece, porque essa câmera é muito melhor. Não importa a claridade do lugar. Não gravo mais vídeos aqui no quarto da minha mãe por causa disso. Porque se eu gravar no quarto da minha mãe com a outra câmera, os caras já estão me xingando que eu tô com câmera TechPix. E se eu quero gravar